pesquisa sobre as temáticas, né, sobre essa temática. O que os estudos têm mostrado, têm apresentado sobre as habilidades para a vida? Qual que é a importância de estudar isso? É importante destacar, pessoal, que as habilidades para a vida, elas são tanto o desenvolvimento positivo de jovens, essa abordagem que pensa, né, em desenvolver o jovem por meio do esporte, a partir do desenvolvimento e da aplicação dos treinamentos das habilidades para a vida. Essa temática é uma temática que é muito forte no contexto internacional. Então, nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, existem programas esportivos que são específicos, também atividades curriculares na educação física em outros países, que são exclusivamente voltados para o desenvolvimento desses jovens. Então, a própria estrutura curricular do curso de educação física e os próprios programas que são desenvolvidos, eles já têm, né, uma característica que se volte, então, à abordagem do desenvolvimento positivo de jovens e também ao currículo escolar específico da educação física. Então, isso é muito forte no contexto internacional. Só que nos países de língua portuguesa, esse conhecimento ainda é recente. Os estudos realizados em Portugal e estudos recentes no Brasil têm identificado, então, a importância de aumentar o número de pesquisas sobre essa temática. E isso vai trazer um conhecimento positivo, tanto para o desenvolvimento do esporte brasileiro, quanto para a formação de treinadores, né, que desenvolvam atividades que explorem, que promovam essas habilidades e também para os próprios professores dentro do contexto escolar. E aí eu trago para vocês uma pesquisa desenvolvida pelo professor Fernando Santos e colaboradores, que foi publicada no ano passado na Matricidade, que traz, então, algumas características sobre o currículo da educação física e as life skills, como que os processos e estratégias de intervenção para aplicar, como que eles podem ocorrer. O que eles identificaram, então? Que a educação física, assim como a prática esportiva no geral, por promover essas interações dos indivíduos com os seus pares, né, por promover essas relações dos íntimos aspectos motores, eles não vão promover essas habilidades para a vida, porque elas precisam desse olhar para os aspectos cognitivos, para os aspectos psicológicos, para os aspectos sociais. Existem países, como eu falei para vocês, que os currículos da educação física eles já são estruturados especificamente para o desenvolvimento dessas habilidades. Há necessidade, então, de reflexões nos outros países, como, por exemplo, nos países de língua portuguesa, em que essa não é uma prática efetiva ainda, né, porque ainda os estudos eles estão crescendo nessa área, mas que há necessidade, então, de reorganizar esses currículos para que se possa, então, promover as habilidades para a vida também no contexto da educação física escolar. E que, para isso ocorrer, é necessário, então, que os agentes educativos, que no nosso caso aqui são os professores ou os treinadores no contexto esportivo, que eles recebam a capacitação, que eles consigam identificar os conceitos de desenvolvimento positivo, de habilidades para a vida, estratégias, metodologias para que eles consigam aplicar nas suas aulas e então estar promovendo essas habilidades dentro do contexto. Uma outra pesquisa que eu apresento para vocês é uma das pesquisas desenvolvidas pelo professor Marcos Mizoguchi, que foi publicado em 2018 na sua tese, né, que ele defendeu em 2018, e ele trouxe então uma revisão sistemática sobre essas habilidades que são aprendidas dentro do contexto esportivo. Então, numa busca, né, onde foram identificados 5.649 pesquisas, de acordo com os critérios utilizados sobre o desenvolvimento dessas habilidades, ele chegou então a 31 estudos e apontou alguns aspectos positivos e negativos associados ao desenvolvimento das habilidades para a vida. E o que foi encontrado, então? Que as variáveis positivas relacionadas, então, ou consideradas como habilidades para a vida por meio do esporte, elas contemplam o sucesso acadêmico, o potencial para as relações interpessoais, o indivíduo estabelece metas, ele tem pensamentos positivos, tem desenvolvido sua autonomia para a prática esportiva, competência, respeito, motivação e coesão de grupo. Em contrapartida, quando essas habilidades elas não são desenvolvidas no indivíduo, quando ele tem percepções positivas das experiências que ele tem dentro do esporte, pode acabar levando, então, à desistência, né, da prática esportiva, o indivíduo ele se desestimula, se desmotiva para essa prática, ele vai receber ou vai perceber uma pressão muito grande dos pais e dos treinadores para essa prática, ele vai ser motivado pelo ego, ele vai ter dificuldades de identificação e também muitos conflitos. Então, sendo essas capacidades negativas para que ele consiga conviver com seus pais, com sua família e também dentro do contexto esportivo. E aí, então, tem um estudo que eu trago para vocês, que acho que foi uma das primeiras pesquisas também que falam, né, além do professor Marcos, que falam, então, sobre as life skills, o que elas são. Então, é um artigo de revisão que foi publicado na Revista da Educação Física da UEM, em 2020, publicado, então, pelo Vitor Ciampolini e colaboradores. E eles trazem, então, o que são os conceitos das life skills, o que eles são, por que eu preciso integrá-las no esporte brasileiro, por que elas são importantes, quais as contribuições que elas vão trazer. E como que ela pode estar voltada, né, ao desenvolvimento positivo de jovens. Então, qual que é a contribuição desse artigo para os estudos nacionais e para os países de língua portuguesa que tratam, né, recentemente do estudo do desenvolvimento positivo de jovens e também do desenvolvimento de habilidades para a vida por meio do esporte. Então, os autores apresentam essas características, os conceitos, a abordagem, falam, então, dessa mudança de perspectiva, de identificação primeiro,
de fatores negativos dos indivíduos e comportamentos de risco, e a partir do estudo da psicologia positiva, então, o estudo do desenvolvimento positivo de jovens, identificando esses potenciais. Os autores também fazem uma perspectiva de como as life skills elas são desenvolvidas e qual a sua importância. Além disso, trazem informações de como que o esporte ele pode ser um ambiente que promova as habilidades para a vida e que também não foque somente no desenvolvimento físico, porque esse é o pensamento que a gente precisa ter. Então, parar de olhar para o esporte só como um meio para o desenvolvimento físico dos nossos jovens atletas ou dos nossos atletas e olhar, então, para essa formação integral. Que existem abordagens implícitas e explícitas para a prática, para que os profissionais eles consigam desenvolver essas habilidades e também eles apresentam propostas para o desenvolvimento no esporte brasileiro. Então, eles dão algumas dicas, apresentam os princípios e também os procedimentos. Então, eles apresentam tanto as abordagens, as formas implícitas do treinador esportivo a aplicar o desenvolvimento das habilidades para a vida dentro do seu esporte, como também alguns procedimentos ou algumas formas, né, explicitamente desse treinador desenvolver essas habilidades. Então, é uma contribuição bem positiva para o nosso contexto, uma vez que, como eu comentei anteriormente, as pesquisas são muito fortes no contexto internacional, são intensas, os autores e os pesquisadores, eles trabalham juntamente com programas esportivos para o desenvolvimento positivo de jovens, então, é uma pesquisa, uma ciência que sai do ambiente da universidade, do laboratório, e que vai até os programas esportivos para realmente desenvolver essas habilidades e também estar identificando como que esses treinadores estão fazendo isso, certo? Então, quem tiver interesse, esse é um artigo sensacional para que a gente consiga compreender, né, esses conceitos de uma forma mais aprofundada, né, com informações mais aprofundadas, e também para auxiliar nas práticas profissionais de vocês.